nós temos tido nos últimos anos muitas notícias de que ao nível das câmaras, ao nível das autarquias locais, que boa parte, às vezes, destes problemas que têm a ver com, olha, com políticos e não só, acontecem. No entanto, isso é um mundo que deveria, na minha perspectiva, devia estar mais visível, mais escrutinado. Isso não acontece em boa parte porque há poucos mecanismos digamos, de escrutínio local, não é? Nós praticamente não temos meios de comunicação locais e também porque, porventura, em Portugal há duas coisas que acontecem. Uma tem a ver com a cultura política. Dá-se muita atenção a Lisboa, sempre se deu, e pouca atenção fora disso. E isso não é só um tema, digamos, das elites lisboetas. É, eu diria, também um tema dos próprios eleitores. Repara, as eleições locais, por regra, são as menos participadas. Nas últimas, houve 46,4% de abstenção. Quase metade das pessoas abstiveram. Tirando as europeias, ou não? Tirando as europeias, claro. As europeias são piores ainda. Mas as europeias, enfim, são umas coisas longínquas. Mesmo, pronto, temos ideia, ainda por cima as europeias às vezes acontecem no verão, como este ano, competem com a praia e tal, portanto há sempre ali às vezes com pontes, em Portugal até havia uma situação dessas, portanto há casos desses, mas desde 2009 que a abstenção nas eleições europeias é sempre superior a 40%. Nas autárquicas. Nas autárquicas. 41% em 2009, 47% em 2013, 45% em 2017, 46,4% em 2021, portanto, e isto foi assim desde o princípio. Quer dizer, as primeiras todas tiveram logo 35% de abstenção, numa altura em que pensei que foi um ano em que houve muitas eleições. Estamos a falar de 1976, houve primeiro eleições legislativas, depois houve eleições presidenciais, e depois houve eleições autárquicas. As autárquicas foram já no final do ano, na altura eram em dezembro, não eram eram mesmo no último mês do ano, e portanto havia já, enfim, também as autarquias tinham menos protagonismo. Mas nós temos muito aquele discurso que é o poder mais próximo das pessoas. Mas de facto, nós parece que não o vemos como tal. A não ser, porventura, os partidos políticos que continuam a achar, como já aqui uma vez discutimos a propósito das freguesias, ainda muito recentemente, que não basta termos 308, salvo erro, câmaras, é preciso mais 3.000 e tal freguesias, o que torna a rede muito fina e com, às vezes, muitas multiplicações de funções e de lugares. Mas ainda há uma outra explicação que também acho que também é muito relevante, é que apesar de haver este discurso, esta ausência de participação pode ter uma outra explicação. É que nós somos o país mais centralizado da Europa em termos de, pelo menos, daquilo que é os gastos públicos, o investimento público. Quer dizer, a quantidade e também dos níveis de decisão. Quer dizer, repara, nós temos, também falámos disso a propósito das duas de freguesia, na OCDE, julgo que só o Luxemburgo, mas Luxemburgo é um micropaís, não é? Portanto, ele praticamente em Portugal poderia ser uma câmara, há câmaras em Portugal maiores que Luxemburgo, portanto, com mais população, exceto o Luxemburgo, nós somos o país onde a maior parte do dinheiro é gasto em Lisboa, com ordens de Lisboa. E depois não é só isso. Quer dizer, há muita coisa que continua a ter que vir a Lisboa para as coisas mais mirabolantes. Portanto, eu hoje de manhã, para o vencedor, a propósito até do problema de lei dos solos, dei um exemplo que posso agora concretizar um pouco melhor, que é ontem, estamos a 30 de janeiro, exatamente, ontem, foi publicado em Diário da República um despacho, portanto, que meteu, deixa-me saber se eu não me engano aqui, porque são vários,
meteu o ministro, a ministra do Ambiente, o secretário de Estado do Turismo, o ministro da Economia, o secretário de Estado das Florestas e o ministro da Agricultura e Pescas, todos estes, para confirmar, no fundo, que uma coisa que estava no plano diretor municipal de Abrantes, isto é lá perto da tua terra, Helena, uma coisa que estava no plano diretor municipal de Abrantes, que é um terreno que estava previsto ser uma zona industrial, mas onde havia uns sobreiros. Esses sobreiros podiam ser deitados abaixo para a zona industrial poder crescer, quer dizer, para uma fábrica, não é para a zona industrial, para uma instalação industrial que lá estava, poder crescer um bocadinho, porventura. Repara bem o que isto é. Portanto, quer dizer, uma zona que no plano diretor municipal, que já passou por 300 mil filtros, que já veio também ser aprovado por 300 mil governantes em Lisboa e 300 mil burocratas em Lisboa, que diz, ali é uma zona industrial. Portanto, não é um solo agrícola, nada disso. Não é uma reserva, não é nada. É zona industrial, está lá desenhado naqueles planos. Agora, há uma fábrica. Eu não sei quantos anos isto levou, não é? Se calhar levou anos para aquela fábrica conseguir a licença para deitar abaixo os sobreiros. Eu gosto muito de sobreiros. No sítio, à volta de minha casa tem imensos sobreiros, que eu trato muito bem. Portanto, não é isso que está em causa. Portanto, quer dizer, não são sobreiros assim alentejanos, são sobreiros de mata, porque é uma coisa completamente diferente. Portanto, não são chaparros. Não é no sobrado, não é? Não, sim, não consigo tirar a cortiça, não há nada desse género, nem pensar nisso. Portanto, ora bem, isto passou por estes ministérios, quer dizer, e agora repara, abaixo destes secretários de Estado e ministros, quanta gente na administração central teve que dar o parecer sobre aqueles sobreiros para uma coisa que, em princípio, devia ser quase automática. Portanto, quando o país é assim, quer dizer, quando temos o país estruturado assim, as pessoas dizem, mas está bem, pronto, tudo tem que ir a Lisboa, porque é que eu me preocupo aqui com o poder local. Se o dinheiro, ainda por cima, também é decidido em Lisboa, se é distribuído por Lisboa, quer dizer, para quê? Quer dizer, eu acho que isto ajuda um bocadinho a explicar, eu acho que não explica tudo, mas ajuda um bocado a explicar porque é que, apesar de ser, os políticos adoram dizer, é o poder mais perto das pessoas, é o poder que conhece melhor as pessoas, mas depois não lhe dão o poder que podia ter. E repara, este discurso não é um discurso apenas dos centralistas de Lisboa, da burocracia de Lisboa. Tu falas a qualquer funcionário do Estado e dizes-lhes, epá, isto tem que passar para a competência da autarquia, e tu vais para lá e ele dá-te um tiro, literalmente. Pensa nos professores, não é? Pensa na guerra que houve quando no governo anterior houve uma tentativa vaguíssima de dar mais autonomia às escolas e aos professores, portanto, nas escolas, digamos, com alguma articulação com as autarquias locais, para a contratação de professores. Não, tem que vir tudo a Lisboa, tem que ter tudo aqui em Lisboa. E cada vez que vamos percebendo mais detalhes de como isso é, inclusivamente, injusto para os próprios professores, percebemos que a nossa mentalidade, quer dizer, há problemas aqui que são mesmo culturais. Bem, dito isto, vamos lá ver o que está a passar. Sim, pronto. Então, o que é que está a vamos passar? lá ver o mapa. Primeiro que tudo, há uma coisa nestas eleições autárquicas que nos poderiam chamar a atenção. E isso que nos poderia chamar a atenção era o facto de nós termos, por causa da questão de não poder, cada Presidente de Câmara não poder ocupar o lugar mais do que 3 mandatos consecutivos, não é? Não sei se forem interpelados ainda é possível, se não, mas pronto, não podem ocupar mais de 3 mandatos. E podem ir para o Conselho do Lado também. Podem ir para o Conselho do Lado, também podem. Há muitos que, entretanto, saíram e voltaram, mas eu não sei se isto ainda batia com a lei ou não, porque a lei tem que ser quando é que ela entrou em vigor. A verdade é que nós tivemos um ciclo de grande alteração, quer dizer, uma eleição em que houve muitas mudanças e que ficou marcada na nossa memória porque fez cair um primeiro-ministro, 2001, portanto, final de 2001, a famosa... quando o António Guterres desce aquele elevador no Hotel Altis e anuncia que se vai demitir porque estamos no pântano
porque ele tinha acabado de perder o Porto, Lisboa, Sintra e mais não sei quantas outras câmaras, e portanto o PS, que tinha na altura a maioria na Associação Nacional de Municípios, ficou sem essa maioria. Portanto, e depois, 12 anos depois, estava na altura o PSD no poder, há o reverso. Portanto, acaba-se o ciclo, há muitos presidentes de Câmara que têm que ser, que estão a renovar mandatos, e há novamente muitas mudanças. Em 2013 é na altura que o PS tem um grande resultado. Portanto, com António Costa? Ainda é António José Seguro. Com António José Seguro. Ainda é António José Seguro. António Costa só chega em 2014. Certo. Portanto, ainda é António José Seguro. E conquista a Constituição Nacional de Municípios, enfim, penso que o melhor resultado até foi depois em 2017, mas pronto, fica com uma maioria, reconquista algumas câmaras importantes, por aí adiante. Sintra, por exemplo, a minha câmara, foi na altura reconquistada pelo Partido Socialista, ou o meu município, se preferires. Portanto, e agora estamos novamente num ciclo de 12 anos. Há uma diferença. Repara, cada vez que houve estes grandes solavancos, a mudança foi feita a favor do partido que estava na oposição. Agora, o partido que está na oposição, que é o Partido Socialista, é quem está no poder nas câmaras. Portanto, é uma situação diferente, politicamente diferente da que era há 12 ou há 24 anos. Portanto, temos uma situação em que, de alguma forma, mas temos um governo também com menos tempo de presença do que tínhamos naquelas alturas. Uma situação nacional diferente, localmente com muitos paralelos. Portanto, e muita coisa em jogo. Portanto, basicamente, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter quase um terço dos presidentes de Câmara não podem recandidatar-se. 98 em 308. Alguns em grandes municípios. Portanto, Porto, Gaia, Sintra, Aveiro, Faro, por aí adiante. Cascais também. Cascais também, enfim, não é tão grande em termos de população, mas também é muito relevante. E, portanto, temos muitos municípios, Braga, muitos municípios que são muito relevantes, capitais de distrito, onde quem lá está não se pode recandidatar. Portanto, isto cria uma competição mais aberta, com mais possibilidades de mudanças. Sendo que, habitualmente, numas eleições autárquicas há várias coisas que estão em jogo. Primeiro, está em jogo a liderança da Associação Nacional de Municípios. Não é um detalhe, porque há muitos assuntos nacionais, digamos assim, que têm de passar pelo parecer, por negociações com a Associação Nacional de Municípios. Neste momento é Luísa Salgueira, Presidente da Câmara de Matosinhos, que é a Presidente. O Partido Socialista, como eu disse, está há bastantes anos à frente desta associação, e uma das coisas que pode estar em jogo é precisamente quem fica ou não à frente da Associação Nacional de Municípios. O PS tem neste momento 149 presidências, quase metade, já teve mais, portanto perdeu algumas em 2017, e o PSD, algumas vezes em coligação com o CDS, tem 114. Portanto, há aqui 30 e tal de diferença, o que quer dizer que tem que haver um balanço a favor do PSD de 17 mudanças pelo menos. Isto parece muito, mas não é muito, sobretudo se considerarmos o número de presidentes de Câmara que não se podem recandidatar. Mas não é esta a única contabilidade que se faz na noite das eleições. Na noite das eleições, todos sabemos, quando começamos as noites, é quem ganhou o Porto, quem ganhou Lisboa, e depois não sei que câmaras é que apareceram desta vez, mas há um conjunto de câmaras onde, para as quais as televisões fazem sondagens, e é isso que andamos a discutir até bastante tarde, até perceber o que se passou, e às vezes com surpresas. Lisboa tem muitos casos desses. Lisboa tem pelo menos 2 casos de surpresa em 2001 e em 2021. Portanto, houve aí 2 surpresas, as duas a favor do PSD, por acaso, Santana Lopes da primeira vez
e Carlos Moedas, desta vez mais recente. E, portanto, há ali digamos, muita discussão em torno disto, que simbolicamente, para quem ganha e quem perde a noite, como quem ganha e quem perde a noite, se decide muito pelos debates nas rádios e nas televisões e pelas manchetes do dia seguinte dos jornais, pelo menos politicamente, na cabeça das pessoas. Isto é muito importante. E, portanto, vamos ter, desse ponto de vista, um jogo bastante aberto. Bastante aberto. Porque nós temos, nestas câmaras, vamos ter muita atenção, primeiro que tudo, em Lisboa. Em Lisboa tivemos uma eleição de Carlos Moedas há 4 anos, que foi por monha negra, como se costuma dizer. Tivemos um mandato em que ele nunca teve a maioria, inclusivamente estava em minoria, quer dizer, na Assembleia Municipal, ao ponto de a Presidente da Assembleia Municipal ser do Partido Socialista. Portanto teve sempre a lidar com a oposição e a não conseguir cumprir muitas das coisas que faziam parte do seu programa. E, além disso, isto já é a minha perspectiva, já não são factos, é uma opinião. Além disso, eu acho que ele nunca pensou que ia ganhar as eleições, e a equipa de autarcas que tinha, portanto, que tinha constituído, não creio que estivesse preparada para governar a Câmara. Portanto, era uma equipa frágil. Portanto, ele agora tem primeiro, ele não disse ainda que se recandidatava. Pois não. E depois temos que perceber como é que se recandidata. Porque há aqui algumas questões que até a nível nacional vão ser muito relevantes. Não falo só da equipa, porque isso é uma questão importante. Falo de 2 temas. Há ou não coligação com a Iniciativa Liberal? Este vai ser um dos temas destas eleições, que é: que papel vai ter a Iniciativa Liberal? E que papel vai ter a Iniciativa Liberal neste tipo de acordos? Porque, em termos tradicionais, os acordos que o PSD fazia eram com o CDS. O CDS tem digamos, um mundo autárquico neste momento muito reduzido. Dizem que não está a ser muito em perigo, a maior parte, pelo menos um que acaba agora o mandato, mas não estará assim muito em risco, pode manter as suas presidências, mas o CDS, nas últimas eleições, sobreviveu à conta do PSD. Portanto, e para o CDS sobreviver nas próximas eleições autárquicas é muito relevante, e isso vai depender muito de quantas coligações existirem. A entrada neste jogo da Iniciativa Liberal coloca muitos problemas, porque a Iniciativa Liberal, ainda hoje saíram sondagens, fala muito mais que o CDS, quer dizer, o CDS nem aparece nas sondagens, aparece só como sendo AD, não é? Portanto, e este é, portanto, uma situação em que para Lisboa isto é muito importante. Porquê? Porque Carlos Moedas ganhou Lisboa porque o Chega e a Iniciativa Liberal tinham candidatos abaixo de qualquer qualificação há 4 anos atrás. Portanto, eu nem faço comentários. Agora, nós não sabemos quem vai ser o candidato do Chega ainda, mas é provável que não seja tão mau como foi há 4 anos. E a questão da Iniciativa Liberal está em aberto. Eu tenho muito receio mesmo, que o CDS esteja a querer estragar isto tudo. Portanto, eu acho que é muito importante para a Iniciativa Liberal e para Luís Montenegro e para o PSD e para Rui Rocha, eles fazerem uma coligação em Lisboa. Já se percebeu que o CDS está aqui com um problema, que é em que lugar é que vão os seus candidatos, e esse problema está agravado por algo que eu acho que é do domínio do mesquinho, do absolutamente mesquinho, e que é o seguinte: atualmente o vice-presidente da Câmara é um vereador do CDS e é, porventura, não apenas o braço direito de Carlos Moedas, como o melhor membro da sua equipa. Problema. Não é do grupo de Nuno Melo.
portanto, naquelas guerras internas do CDS, que são ao nível da escola primária e das birras de comadres, ele não faz parte desse grupo. E, portanto, o grupo Nuno Melo parece que quer impor alguém da sua facção. Estamos a falar da facção de um partido que já praticamente não existe, que é o CDS. E isto pode dar conta da Câmara de Lisboa, que é a Câmara que nesse dia vai, nas televisões, determinar um pouco quem ganha e quem perde as eleições. Portanto, vamos ver o que acontece. Portanto, até que ponto é que vai acontecer ou não, até porque do outro lado há uma candidata mediaticamente forte, a Xana Leitão, portanto, tem muita presença, portanto, não é uma desconhecida, nos últimos tempos, não é uma desconhecida, é uma candidata que pode ter condições para fazer uma aliança mais alargada do que ir apenas com o LIVRE, porque o LIVRE já se percebeu que em Lisboa e noutros sítios irá sempre com o Partido Socialista. Aqui está em causa o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda já se colocou no terreno, já indicou uma candidata, portanto, para Lisboa. No entanto, portanto, estou a falar de Carolina Serrão, que é uma atriz, 35 anos, pouco conhecida, mas pronto, já escolheu alguém, e já escolheu alguém porquê? Porque o Bloco de Esquerda diz que quer uma candidatura à Câmara de Lisboa para correr com Carlos Moedas, naturalmente, e para correr também com o legado de António Costa. Particularmente com o legado do principal vereador de António Costa, que era o arquiteto Salgado, portanto, e que foi quem determinou, porque para o Bloco é tudo especulação em Lisboa e, portanto, tudo que foi feito nesses anos e planeado é tudo para deitar fora. Portanto, aqui Lisboa vai ser seguramente, mesmo que nós achemos que são 308 eleições, eu acho que metade do tempo vamos estar a olhar para Lisboa. Mas há mais eleições importantes. Há o Porto. Portanto, no Porto, Rui Moreira vai sair e o Porto vai ser uma eleição em que não se percebeu ainda o que é que vai acontecer. Porquê? O PS Porque já tem temos candidato. um candidato do PS que é forte, é preciso dizer, é forte, foi vereador da Câmara do Porto, foi ministro, estou a falar de Manuel Pizarro, portanto é conhecido, portanto é uma figura que os portugueses conhecem, que chegou a ser o braço direito, ou pelo menos muito próximo, muito perto disso, do próprio Rui Moreira, portanto pode ser, não é um candidato de continuidade, mas também não é um candidato de oposição aos tempos de Rui Moreira, e portanto, e o Porto tem uma forma de votar muito própria e às vezes muito imprevisível. Muito imprevisível. A Já vitória de aconteceu Rui também Moreira, várias vezes. repara, estou-me a lembrar, e aconteceu isso há 24 anos e há 12 anos. Há 24 anos houve a vitória surpreendente de Rui Rio contra um candidato que toda a gente dizia que tinha uma passadeira à frente, que era, como é que ele se chamava? Havia Fernando Gomes. Fernando Gomes, era o candidato Fernando Gomes. Fernando Gomes tinha sido o vice-rei do Norte, chegou a ser considerado como tal, veio para ministro, mas o Porto não gostou que ele fosse ministro, se tivesse isto para Lisboa, e ele, por isso e outros... quer dizer, o Porto elegeu um candidato que não gostava do Futebol Clube Porto. Foi uma coisa que na altura toda a gente ficou de boca aberta. Pronto. Sim. Mas elegeu. E depois, passados 12 anos, parecia que havia outra passadeira estendida à frente de Luís Filipe Menezes, que tinha estado em Gaia, do outro lado do rio. Em Gaia tinha transformado Gaia, para o bem, para o melhor e para o pior, mas eu acho que Gaia transformou-se com Luís Filipe Menezes, sem dúvida, e parecia que tinha uma passadeira coisa. Depois, lutas intestinas no PSD, Rui Rio contra Menezes, portanto, as duas bandas do Porto não se davam muito bem, intrigas, e Rui Moreira, o homem que na televisão aparecia como sendo o homem do Futebol Clube Porto, repara como as coisas... Como o mundo dá voltas, ganha com tranquilidade e com surpresa. E agora temos uma situação em que o PSD tentou que o número 2 de Rui Moreira, que é uma lista de independentes, entrasse como número 2 de uma lista do PSD. Ele parece querer ir como independente.
Estou a falar, desculpa lá que isto são tantos nomes, que às vezes estou a falar de Filipe Araújo, portanto, atual segunda figura da Câmara do Porto. O nome que mais se falava do PSD ainda não avançou, é um ministro, Pedro Duarte. De vez em quando há sinais de que ele pode querer mesmo avançar, designadamente um anúncio recente de que queria pôr a RTP emitido do Porto, portanto, mais do que já emite. Portanto, há ali umas particularidades, apesar do centro de emissão se ficar em Gaia, Monte Virgem, não interessa, mas os estúdios são no Porto. E, portanto, temos aqui... e tivemos ontem mais um anúncio, que eu não sei o que é que vale, não sei se vale o 1% que valeu há 12 anos, se vai valer mais do que isso, que é o anúncio do regresso de uma figura que se destaca pela sua altura, chamada Nuno Cardoso. Nuno Cardoso, altura e magreza, não é? Altura e magreza, não é? Portanto, ele chegou a ser presidente da Câmara do Porto quando Fernando Gomes saiu, depois as coisas não correram bem, ele candidatou-se como independente, vai tentar voltar e não sei o que é que vai acontecer. Portanto, temos aqui duas câmaras muito importantes. E depois temos outras câmaras em que temos de dar atenção. Eu vou tentar ser rápido, porque de facto são muitas. Temos Cascais, onde Carlos Carreiras acaba a tua Câmara, onde Carlos Carreiras acaba o seu mandato. Ele seria, eu penso que tranquilamente sucedido por Miguel Pinto Luz, se Miguel Pinto Luz, que era o vice-presidente, quisesse ter ficado em Cascais. Ele não quis, ele preferiu ir para ministro. E, portanto, temos agora como possível candidato Nuno Piteira Lopes, que é uma figura, no mínimo, mais discutível e menos conhecida. Menos conhecida e mais discutível. Vamos ver como é que as coisas correm. Não há ainda candidato do Partido Socialista. Temos um outro duelo muito interessante em Braga. Braga tivemos Ricardo Rio. Ricardo Rio interrompeu uma hegemonia socialista em Braga de décadas. E agora o candidato, em princípio, será o seu vice, João Rodrigues. E aqui há uma coisa muito curiosa, que João Rodrigues tem 37 anos e o candidato do Partido Socialista tem 71. Portanto, vai ser não apenas vai haver um conflito geracional, que vai ser interessante. Braga é uma cidade relativamente jovem. Quem é o candidato do PS? Eu agora não sabes o nome. Já não tenho aqui o nome dele. Não me consigo lembrar o nome dele. São muitos nomes. Pois são. São muitos nomes. Temos outra Câmara, que eu aí, enfim, Ribal Esteves, não é óbvio quem é o sucessor, não há ninguém portanto, Aveiro. Sim. Há outra Câmara também outra capital de distrito muito em aberto, que é Faro. Rogério Bacalhau, PSD, está de saída. Todas as câmaras do Algarve para o PSD vão ser difíceis, porque a região do país onde o Chega tem mais peso, e já sabemos que há um nome forte para Faro, e Pedro Pinto, portanto, um nome líder da bancada parlamentar. Portanto, deixa-me só dizer que o nome do PS para Braga é António Braga. António Braga, exatamente. Foi membro de um governo para as comunidades, secretário de Estado das Comunidades. Não sei se basta chamar-se Braga para ganhar em Braga. Mas agora já abris aqui a porta depois aos outros partidos como o Chega, que pode trazer aqui novidades. O Chega pode ser muito importante no Algarve e em Faro particularmente. O PSD queria um candidato que não quer, portanto, que era Macário Correia, que já foi presidente da Câmara de Tavira e da Câmara de Faro, mas Macário Correia agora está mais virado, pelo que parece, e porventura com boas razões para isso, para os temas da agricultura. Já temos aqui em programas a propósito do tema da água. Depois temos Santarém, também outro local em aberto. Temos uma Câmara que eu penso que não vai haver aqui grande luta, a não ser que Menezes queira regressar, que é Gaia. Eduardo Vítor Rodrigues acaba também o seu mandato. Houve ali problemas em Gaia com o seu vice, que está apanhado nos problemas num caso de corrupção, portanto, complicações. Menezes, se viesse, seria coisa. E temos, desculpa lá ter deixado para o fim, estas câmaras mais mediáticas, Sintra. Que não deixei para o fim só por ser Sintra e por ser o sítio onde eu moro, é porque é a segunda câmara em termos de população do país. As pessoas não têm noção disso, não é? Porto só é o quarto. Lisboa, Sintra, Gaia, e só depois é que vem o Porto. Depois é que vem o Porto. Bem. E
Em Sintra acaba Basílio Horta, 12 anos de Basílio Horta. O PS anunciou ontem a sua candidata, é uma antiga ministra, portanto, antiga ministra da Solidariedade Social. Trabalho e Solidariedade. Ana Mendes Godinho. Desculpa? Ana Mendes Godinho. Ana Mendes Godinho, claro. E o PSD não tem ainda candidato, claro. Sendo que os candidatos que tentou, e que, enfim, aquelas sondagens, parece que tentou Pedro Santana Lopes, mas Pedro Santana Lopes prefere estar pela Figueira, porventura mais tranquilo a sua estadia por lá. Ele regressou a um lugar onde foi feliz e parece que continua feliz e, portanto, vai continuar por lá. Não quer vir para Sintra. Sintra deve ser um dos concelhos mais difíceis de gerir do país. Devo dizer, porque tem claramente duas metades. Uma metade que é um subúrbio de Lisboa e outra metade que é rural. Portanto, é um concelho muito complicado e com muitas pressões. E o nome do PSD é um nome que é bastante conhecido em Sintra, mas fora de Sintra pouca gente conhece, que é Marco Almeida. Pronto. Que é neste momento o favorito, quer dizer, o favorito em termos de estruturas, e a pessoa tentada por lá já se candidatou 2 vezes. Se da primeira vez que se candidatou não tivesse ido como independente, porventura teria ganho e não teria havido Basílio Horta, mas o PSD na altura fez uma loucura, e agora não sei bem o que é que vai fazer, vamos ver. Portanto, temos aqui ainda mais situações complicadas. Há Coimbra, onde o PSD e o atual presidente, que foi eleito pelo PSD, não falam, ou falam pouco. Temos o Funchal e o problema de Pedro Calado, saiu, nós conhecemos. Não sabemos se a vice-presidente, que foi a sua sucessora, consegue ou não aguentar uma eventual coligação das esquerdas. Portanto, há muita coisa em aberto, e os partidos estão muito cuidadosos. O PSD devia estar tinha mais ambição, mas tem vindo a baixar o nível do discurso, sendo que no meio disto tudo vamos ter uma coisa que quase nunca falamos, mas tem havido uma tendência para todos os anos aumentar o número de câmaras regidas por independentes. 2 notas finais. Muito rápidas. É preciso ter atenção, 3 notas finais. Ao Partido Comunista. O Partido Comunista está em queda e também ele tem um problema complicado para resolver em Évora. Portanto, Évora pode perder e tem há um candidato forte do Partido Socialista, Carlos Zorrinho. Atenção ao Chega. O Chega foi um desastre nas últimas autárquicas, mas está a gerir isto de uma maneira diferente desta vez. Por exemplo, tem um candidato forte em Sintra, que pode complicar muito a vida à direita e ao PSD. Que é a Rita Matias. E vai ser muito interessante ver quantas coligações haverá ou não entre o PS e o Bloco de Esquerda.